A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez, aqui na presença do Senhor, a palavra do Senhor, falar de um tema muito propício, muito bom para a edificação da nossa alma, da nossa vida, né, que é muito importante, daquilo que nós precisamos. E o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje para falar com os irmãos um assunto muito importante, muito bom, que é falar sobre a crucificação. Vamos falar também que a coisa mais importante na nossa vida não é a salvação, não é família, não é saúde, não é nada disso. A coisa mais importante para a nossa vida é consciência, a nossa consciência. Porque se nós não temos consciência, aleluia, de nada, para nós tem valor. Se não temos consciência, a família não tem valor, a salvação não tem valor, Deus, Jesus Cristo, a Bíblia não tem valor, porque não temos consciência, mas nós temos consciência. E quando nós temos consciência, começamos a entender o significado da cruz de Cristo. Eu quero trazer para os irmãos nessa noite, falando aqui sobre a crucificação de Jesus. O que aconteceu com Jesus lá na cruz? Pois bem, eu estava falando com Deus, Ele me passou essa mensagem para falar com os irmãos nessa noite, e eu quero transmitir aos irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e eu tive que escrever um texto aqui, copiei algumas coisas da onde eu já tinha, da onde veio, algumas coisas assim, e eu comecei a escrever algumas coisas acerca disso, e como eu não vou conseguir me lembrar de tudo, eu coloquei aqui na tela do meu computador, e vou estar lendo algumas coisas do que eu disse como nota introdutória aos irmãos acerca desse assunto, que é o que aconteceu com Jesus na cruz. Amém? Mas primeiro eu quero ler um texto que se encontra no livro de Efésios, capítulo 2. Eu uso o computador para os meus estudos, mas na leitura eu uso a Bíblia. Eu não sou muito tecnológico. Até isso, para mim, eu tenho uma certa dificuldade. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 2. E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, e que, no outro tempo, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas tem uma boa notícia. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, que pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça é que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das suas obras ou das nossas obras, para que ninguém venha se gloriar delas. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, das quais Deus preparou para que andássemos nela. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. Pois bem, quero fazer menção de uma oração instantânea aqui, rápida, pedindo para Deus graça, misericórdia,
Senhor meu Deus, que estamos, Senhor, mais uma noite, gravando, Pai, aleluia, esse vídeo, esse áudio, para os irmãos, Pai, porque não podemos, ó Pai, aleluia, estarmos, Senhor, na Tua presença, na Tua casa, pois fomos impedidos por sanções judiciais, ou melhor dizendo, sanções governamentais, e a Tua palavra nos direciona que devemos obedecer o governo dessa terra. Assim sendo, aqui estamos agora em casa. Então eu lhe peço, Pai, perdão pelas minhas falhas, perdão pelas minhas transgressões, Senhor, e que o Senhor venha usar essa graça e misericórdia nessa noite para falarmos com o Teu povo. Pai, nos abençoa. Livra-nos, ó Pai, aleluia, de todo mal. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o que aconteceu com Jesus lá na cruz? O que aconteceu? Uma coisa muito importante. Ele morreu, ressuscitou e hoje, aleluia, Ele está vivo para a glória de Deus Pai. A morte de Jesus lá na cruz foi um evento que marcou para sempre a história. A crucificação de Jesus e a sua ressurreição revelam ao mundo a grandeza da misericórdia de Deus e a imensidão do seu amor. O texto que nós lemos de Efésios 2. O Cristo crucificado ensinou ao pecador o significado da graça divina. Diante deste importante tema, muitas pessoas ficam curiosas em saber o que aconteceu com Jesus lá na cruz. Vamos falar da semana. A semana de Jesus começando no domingo. Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Então será o dia da semana que iremos considerar. Nos dias anteriores à crucificação de Jesus, ocorreu uma série de eventos importantes. Quero aqui citar os mais significativos. No domingo antes da crucificação, Jesus entrou em Jerusalém cavalgando um jumentinho. Nesse evento ele foi aclamado pela multidão como Messias. Mas apesar de o povo reconhecê-lo como filho de Davi e gritar hosana nas alturas, eles não entenderam o verdadeiro propósito do ministério de Cristo. A prova disso é que os mesmos que aclamavam no domingo gritavam, crucificam na sexta-feira. Essa rejeição explica porque Jesus, quando olhou para Jerusalém, lá em Lucas 19, 28, até 44, o texto é longo, né, falando, na verdade, que ele chorou por Jerusalém. Eles não entenderam. Ele estava falando da purificação do templo. Foi o evento mais importante na segunda-feira antes da crucificação de Jesus, que também se encontra em Mateus 21. Na terça-feira, ele começou o sermão profético, lá em Marcos 13. Quarta-feira, Jesus foi ungido por uma mulher com unguento que ela trazia num vaso de alabastro. Nesse dia, a conspiração de matar começou a tomar uma forma final. O traidor, Judas Iscariotes, se reuniu com os sacerdotes para firmar um acordo de traição contra Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 14 e 15, mostra a conspiração. Judas se aliando aos soldados, ou melhor dizendo, ao sumo sacerdote, os sacerdotes e todo aquele povo para que ele viesse a entregar Jesus por 30 moedas de prata. Quinta-feira, antes da crucificação, Jesus celebrou a última Páscoa com seus discípulos e instituiu a ceia como a ordenância que seu povo deveria observar. Pois bem, Jesus não falou para nós comemorarmos a Páscoa. Nós hoje comemoramos ceia e não mais Páscoa. A Páscoa é apenas um significado simbólico de que era a semana da morte de Cristo. Semana da morte e ressurreição.
mas a ceia é comemorada todos os meses em memória do que ele fez por nós. Aquela morte lá na cruz do Calvário, aleluia, ela não teve apenas um significado simbólico dessa mudança desse ritual para nos trazer isso, não, o significado foi para que eu e você chegássemos à salvação, porque por mim e por você, pelas nossas obras, não adiantaria nada. Ninguém vai se salvar por si próprio. Ninguém vai chegar ao céu, aleluia, com as suas próprias forças, sua própria vontade, seu próprio desejo. Não, você precisa de Jesus Cristo. Porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. E nem nós estaríamos aqui nessa noite. Então toma posse dessa palavra. Toma posse dessa bênção. E começa a entender, aleluia, de que nada que você vai fazer, mas não é porque você dá dízimo alto, você canta bonito, você prega bonito, você é frequente nos cultos, você está sempre evangelizando. Não, a obra é importante para o seu galardão, mas o que importa é você se entregar e deixar Ele cuidar de você. Esse é o maior significado. Ele também lavou os pés dos discípulos, mostrando uma instrução importantíssima, que ele não era maior. Você quer ser maior? Seja o menor. Partiu dali para o Monte das Oliveiras, orou ao Pai, no jardim chamado Getsemane. Uma oração agonizante, aleluia, de que era tão doída. Em lendo as palavras na Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 22, começamos a entender, aleluia, a agonia, a aflição que ele estava sofrendo. E nós, aleluia, às vezes queremos desistir de tudo, desistir dele por pouca coisa, porque não tivemos uma oportunidade para cantar, porque não tivemos uma oportunidade para pregar, porque não foi ungido a isso, não foi ungido aquilo, como se o cargo fosse importante, a pregação sua fosse importante, o seu louvor fosse importante na congregação. Não, o seu louvor é para ele, e com ele a sua pregação é para o povo e não para a congregação. Leve a palavra. Quinta-feira, à noite, é aquela coisa que se formalizou. Aquilo que citamos agora há pouco no Getsemane, que Judas, com um beijo no rosto, ele mostra para aqueles algozes quem era o Messias, quem era Jesus Cristo. Ele beija no rosto. Então, rapidamente, o guarda do templo e os legionários romanos que acompanhavam Judas se aproximaram para prendê-lo. Levaram ele manietado, preso pelas mãos, e não tinha o que fazer. Até os seus discípulos, ou o discípulo que andava com ele, que dormia com ele, que se alimentava com ele, que teve fé para andar sobre as águas, nessa hora temeu e negou. Quinta-feira à noite foi um dia difícil. Quinta-feira foi uma noite terrível. Uma noite agonizante. Uma noite que não poderia ser evitada. Jesus não queria evitar isso porque sabia que isso era o propósito de Deus para a sua vida. Ele veio aqui para isso, para sofrer isso. Morrer dessa forma, louvado seja Deus que ele ressuscitou e hoje ele está vivo, aleluia, e você pode falar com ele a hora que você quiser. Ele está vivo, ele ressuscitou, aleluia. Está, aleluia, olhando para você agora, só esperando o teu clamor, aleluia, para ele vir te consolar nesses momentos de angústia, de agonia, de aflição, aleluia, que muitas vezes nós passamos, que talvez você esteja passando. Jesus já havia avisado Pedro dessa situação. Ele sabia que Pedro ia negá-lo. Alguns textos bíblicos tenho aqui anotado, mas não dá para falar, não dá para citar, porque é muita coisa. Sendo ele preso, levado para o Sinédrio, aquela noite, montaram uma assembleia,
que eram funções relacionadas à política, religião e jurisdição. Isso para o povo judeu. Então eles queriam era julgar Jesus em todas as esferas. Política, de forma religiosa e da forma jurídica ou da jurisprudência. Devido à inocência de Jesus, o Sinédrio teve dificuldade de formalizar uma acusação contra ele. Acabou sendo acusado de falso testemunho. Coisa que ele não fez, mas o propósito de Deus tinha que ser cumprido. Às vezes, muitas vezes, passamos por momentos de aflição, momentos difíceis, que não queremos passar, que não queremos de forma nenhuma que ninguém passe. Mas às vezes acabamos passando não porque queremos, mas por permissão do Senhor, para que possamos fortalecer a nossa fé. Fé sem obras não tem valor nenhum. Então deixa Ele fortalecer a tua fé. Quando Ele fortalecer a tua fé, algo diferente vai acontecer. Ele afirmou ser o Filho do Homem para aquele sumo sacerdote. Aquele que virá sobre as nuvens e reinará como Todo-Poderoso, como está lá no Salmo capítulo 10, em Daniel 7 também. Diante disso, o sumo sacerdote o acusou de blasfêmia. Era o que tinha para acusar, não tinha como achar um defeito, algum problema, algo que pudesse trazer, aleluia, algum transtorno para a vida de Jesus. Eles tinham que acusar. A permissão de Deus, aleluia, que Jesus passasse por aquilo, era porque era um propósito para que eu e você estivesse aqui nessa noite, falando da palavra dele, se fortalecendo, se alimentando dessa palavra, para nós estarmos de pé em mais um dia, em mais uma situação, mais uma adversidade. A Bíblia nos ensina também no livro do profeta Isaías, de que cada dia de que você passar por essa provação, por essa afronta da situação, vai ter dupla honra. Não é pela prova, é por cada dia dessa prova. Vai ter bênção para a tua vida. Vai ter galardão, aleluia. A bênção vai ser dobrada, aleluia, para a tua vida por cada dia que você foi afrontado, por cada dia que você ficou aí, ó, tentando entender o que está acontecendo na tua vida, e você olha para um lado, olha para o outro, não acha saída, e começa a olhar para o alto e pergunta: Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor às vezes não responde. Ficou calado. Ele ficou calado. Isaías 53, versículo 7, ele diz que como uma ovelha muda, ele foi para um matadouro. Ele não se incomodou. Ele sabia do sofrimento, sabia da aflição, sabia da angústia, mas sabia de uma coisa, aleluia. O céu já estava preparado, aleluia, para ele entrar e estar à destra do Pai, aleluia, e abrindo as portas para mim e para você, para termos acesso, aleluia. Senão ia temos que depender do homem, agora dependemos agora apenas de Jesus Cristo Salvador, aleluia. Naquele tempo, Pilatos estava enfrentando uma situação política complicada com Roma. E para evitar qualquer transtorno, ele manda Jesus lá para Herodes Antipas, que era da autoridade, um tetrarca da Galileia. Depois de interrogatório, ele não viu defeito, não viu problema, não viu motivo para condenação, e manda de volta para Pilatos. Pilatos relutou, mas ele não queria a morte de Jesus. Ele tinha por base uma compaixão, mas era muito mais do que isso. A situação era complicada. Ele temia se indispor com Roma e por isso queria evitar problemas. A proposta dele foi apenas surrar Jesus e depois libertá-lo. E também oferecer uma
alternativa de escolha. Não achamos defeito, não achamos problema, não achamos nada que pudesse condenar esse homem. Agora aqui não temos nada que condene esse homem. Melhor absolvê-lo. Mas era Páscoa. Os judeus tinham por costume soltar um presidiário pela Páscoa. E resolveram soltar entre Jesus e Barrabás. E resolveram soltar Barrabás. A sexta-feira não foi boa. A quinta-feira, aliás, não foi boa. A quinta-feira foi terrível. Talvez um dia mais angustiante da vida de Jesus, pior do que aqueles 40 dias no deserto, em jejum, foi pior. Julgado, condenado, trocado por um salteador, um ladrão, um revolucionário das coisas da época. E o povo de Deus, como João fala no seu capítulo 1, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Resolveram trocar por um ladrão. Jesus foi... Pilatos manda surrá-lo. Jesus foi torturado. Antes da crucificação, uma sessão de tortura, ele foi açoitado. Os romanos eram cruéis, a tortura dos romanos era muito cruéis, dolorosa. O instrumento era aquele azorrague, um chicote. Instrumento de tortura. Era um cabo combinado com fio torcido de couro, com pontas colocadas com pedaço de osso e também de pedaços de ferro. Chicotearam meu Jesus. Tiraram-lhe as roupas, amarraram-lhe as mãos, aleluia, sobre aquele tronco. E de um lado e de outro os soldados batiam sem dó. Com violência do impacto, cordão de ouro, criavam hematomas e cortes. Enquanto as pontas de ossos e ganchos de metal rasgavam, cravavam na sua pele, a carne do açoitado ficava tão dilacerada que as veias e até os órgãos internos ficavam expostos entre o sofrimento. Muitos morriam ali naquela situação, mas Jesus, o meu Cristo, o seu Cristo, suportou, aleluia, calado, por mim e por você. Zombaram. Foi injuriado pelo povo, violentamente açoitado. Os soldados reuniram em torno dele, e o objetivo daqueles soldados era se divertir às custas de Jesus, chamando ele de Rei dos Judeus. Quem te bateu? Se és profeta, quem fez isso ou quem fez aquilo? A zombaria era grande. Eu fico imaginando a cena. E às vezes me pergunto, por que Deus não foi ali e livrou seu filho? Mas hoje eu entendo. Ao mesmo tempo eu começo nesse conflito a falar, mas se ele tivesse feito isso, eu talvez não estivesse aqui hoje. Você não estivesse aí ouvindo essa palavra, porque tudo seria diferente. Jesus Cristo não teria se apresentado diante do Pai, oferecido como um cordeiro mudo, como um cordeiro feito como objeto de escárnio, para que pudéssemos ter vida
e vida em abundância. Aleluia. O corpo todo machucado, sangrando. Colocaram um manto púrpura, um manto vermelho sobre as suas costas e começavam a zombar. Uma coroa de espinho foi colocada sobre a sua cabeça e zombavam dele, aleluia. Aleluia. Jesus estava totalmente ferido. Lançaram ele num calabouço. As feridas com aquele pano se secou sobre as suas costas, sobre o seu corpo. Jesus está sendo tratado como um bandido, um marginal. E quando eles tiram Jesus no outro dia pela manhã do calabouço, eles não puxam com carinho aquele pano das costas de Jesus. Puxam aquele pano, aleluia, ferozmente. As feridas que já tinham secado, aleluia, agora se rompem novamente. A dor, talvez quase que insuportável. Não diria insuportável, porque ele suportou calado por mim e por você. Muita agonia. Mas foi por mim e por você, mano. Foi por mim e por você, para mostrar para mim e para você. O que está descrito, aleluia. Tetelestai. Quando se pega essa frase escrita nas placas, na porta no sepulcro, diz que aqui jaz. Está enterrado, já foi. Não resta mais. Mas também era a mesma coisa que estava escrito numa nota promissória. Tetelestai. A dívida também foi paga. Quando ele exprime aquela palavra lá na cruz do Calvário, dizendo está consumado, ele está dizendo em grego, Tetelestai, aleluia, está consumado, já está pago, aleluia, agora acabou, não tem mais volta. Você foi comprado por um preço, aleluia, em que o mundo não entende. O mundo sabe acusar, sabe afrontar. Em momentos agora que estamos passando por essa doença terrível, colocando o povo em casa, as igrejas fechadas porque não podemos fazer culto em todos. Podemos orar, mas temos que lembrar, não podemos esquecer do sacrifício vicário. Foi levado na cruz, foi crucificado, foi morto, sepultado, mas ele está vivo. Mas ele está vivo. Ele está vivo, aleluia, para a glória de Deus Pai. Ele está vivo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele está